pessoal, tudo bem? Agora a gente vai resolver o exercício 74 da frente 1. Esse exercício ele fala basicamente sobre o conceito, sobre a ideia de velocidade, tá? Então, qual é a ideia que a gente tem que ter sobre velocidade, né? Bom, velocidade mostra pra gente, né, qual é a razão. Então, a velocidade mostra pra gente a razão entre o quanto que a gente se desloca e o tempo que a gente gasta. Então, quando eu digo para você, por exemplo, que um carro tem uma velocidade de 50 km por hora, isso significa que a cada uma hora ele se locomove com 50 km de distância. Não é isso? Essa é a ideia básica de velocidade. Bom, e esse exercício é interessante porque, na verdade, ele fala mais sobre a leitura, a interpretação de um diagrama, de um gráfico, né, de uma figura, do que qualquer outra coisa. Bom, então aqui ele está falando sobre uma empresa que resolveu instalar um tacógrafo. Tá? Então, o que é um tacógrafo? Né? Tacógrafo vai ser aquele dispositivo que registra a velocidade de um veículo durante o dia. Tá? Então, talvez a maior dificuldade aqui seja interpretar isso aqui. A gente percebe que a gente tem linhas, não é isso? Radiais aqui, né? Temos as linhas radiais e as linhas concêntricas aqui, não é isso? E o que elas representam? Elas representam a velocidade em quilômetros por hora, tá? Então, isso significa aqui para mim, não é? Significa aqui para mim que a cada linha que eu tenho aqui, ó, representa uma velocidade. Então, todo mundo que estiver em cima dessa linha tem velocidade 20 km, 0 km por hora, nessa 20, nessa 40, 60 e assim sucessivamente, tá bom? Bom, outra coisa que eu observo é que aqui eu tenho as horas do dia, não é isso? Bom, e que a cada uma divisão dessa nós temos uma hora, 2, 3 horas e assim sucessivamente. Bom, então vamos ler, vamos interpretar esse exercício aqui, né? O que ele está dizendo para mim ali, né? O que ele está mostrando para mim? Bom, basicamente, né, posso deixar registrado aqui, eu vou marcar isso aqui em vermelho para ficar mais fácil para mim e vou começar observando aqui, ó, as 0 horas, tudo bem? Bom, de 0 horas até 6 horas, ele não tem velocidade, ó, tá sobre a linha 0, tudo bem? Então eu sei aqui que de 0 até 6 horas, não é isso? Ou seja, durante 6 horas não teve velocidade alguma. Bom, depois, das 7 às 8, essa linha passou a ocupar a posição 20 km por hora aqui. Então, quer dizer que das 6 às 7, nós temos aqui, nesse intervalo de uma hora, ele se locomovendo com uma velocidade de 20 km por hora. Bom, e aí eu vou observando isso, não é? Eu vou vendo que das 7 às 8 ele já tinha uma velocidade de 60 km por hora durante esse intervalo de tempo, de uma hora. E aí eu vou seguindo. Bom, das 9 até o meio-dia, ele possuía velocidade 120 km por hora. Não é isso? Então eu vou seguindo aqui. Então durante esse intervalo de 3 horas, 120, e eu vou fazendo essa leitura nos demais lugares aqui, até completarmos totalmente aqui, né, a nossa tabelinha aqui. Bom, e aí agora a gente vem e resgata esse conceito aqui, olha. Se eu falo para você que a velocidade é de 50 km por hora, quer dizer que a cada uma hora, né, nós temos aqui uma distância percorrida de 50 km. Então, também posso pensar da seguinte maneira. Se a velocidade é ΔS sobre ΔT, eu posso passar esse t aqui, ó, multiplicando, e eu vou falar que o meu ΔS, ou seja, aquilo que eu percorri, é a velocidade multiplicada pelo tempo que ele se deslocou. Então, se a gente fizer então essa multiplicação, não é isso? Nós vamos chegar aqui, né? Então nós vamos conseguir chegar aqui a um valor, né, de distância. Então, por exemplo, 6 horas se movimentando com 0 km por hora, obviamente eu vou ter quanto? Vou ter 0 km percorrido. E eu vou observando isso para as demais, né, situações aqui. Então eu percebo que em todas elas eu vou chegar numa distância. Olha,
1 hora percorrendo com velocidade de 20 km por hora, 20 km por hora, vezes 1 hora, vai dar 20 km. Não é isso? E eu vou fazendo o mesmo. Ó. 1 vezes 60, 60 km. 1 vezes 80, 80 km. 3 horas vezes 120 km por hora vai dar 360 km. Não é? 0 vezes 2 horas vai dar 0 km. Então aqui eu tenho 4 horas vezes 120, eu vou ter 480 km. Por fim, 2 horas a 60 km por hora, 120 km, né? Isso quer dizer, são 60 km a cada hora. Como são duas, 120 km. E, por fim, 0 km aqui, porque eu tenho 4 horas não me movimentando. Bom, quando eu somo essa quantidade toda, eu vou chegar, então, à minha resposta, que é a alternativa C. Ok? Então, é um exercício que vale a pena vocês darem uma olhada. É um exercício bem típico, por exemplo, de Enem, tá? É um exercício que facilmente cairia numa questão do Enem, tá bom? Um abraço.